Pessoal, passando aqui pra gente trocar uma ideia sobre o nosso novo lançamento. A gente vai fazer um vídeo aqui de visão geral do pré-amp jig, ok? Acompanha aí. Para começar, nós vamos falar, pessoal, da composição do jig. O que acompanha esse kit de lançamento, né? Então, é o berço com os mordentes. A gente tem essas ponteiras, que elas ficam guardadas aqui no corpo, né, na própria base. Essas ponteiras vão servir para a gente localizar, centralizar o jig no instrumento, ok? E temos também os inserts. São 3 inserts que vão acompanhar esse jig no lançamento e eles atendem 2 modelos de preamps, que é o preamp Fishman Praxis, que é esse aqui já bastante conhecido, ok? E temos também o Fishman Isis, né? Que é esse outro aqui também bastante conhecido. E no caso do Fishman Isis, ele tem 2 inserts, por quê? Porque o bate-case, né, do Isis é separado. O berço, né, ele possui essas linhas guias, para a gente ter ali uma noção de como posicionar, né, na área lá onde a gente vai trabalhar, mas para a gente ter mais precisão de onde localizar o jig, a gente desenvolveu essas ponteirinhas aqui, são de acrílico, e que elas encaixam nesses vazamentos aqui, ó, dentro do berço, entendeu? Por que a gente fez isso? Porque quando você senta o jig lá na lateral do instrumento, por conta da curvatura, tem pontos, principalmente esses pontos aqui desses extremos, eles não tocam no instrumento. Então fica difícil de você centralizar no olho. Então a ponteira a gente consegue inserir aqui e descer até que a ponta encoste na linha guia. Vou demonstrar aqui no detalhe como encaixar, né, a ponteirinha. Ela entra justinho aqui, ó. Tá certo? E aí, de acordo com a distância que está isso aqui lá na lateral do instrumento, você vai empurrar aqui, ó, até encostar, né? Então, com essa pontinha, a gente consegue chegar lá na linha que a gente marcou de centralização, né? E ajusta de acordo. É bem justinho, você consegue levantar e baixar de acordo com a necessidade lá, né? Tem instrumento mais curvado, tem instrumento menos curvado. No caso, o Dread novo, o folk, né, ele é menos curvado, mas quando você pega já um violão clássico, por exemplo, ele já tem a curvatura mais centrada, por exemplo, o jumbo também. Então, por isso a necessidade dessas ponteirinhas. Depois que o jig, né, foi posicionado e definido qual o preamp que a gente vai instalar, a gente só precisa encaixar um insert aqui no berço. E aí é interessante atentar o seguinte: tem alguns modelos que a gente tem que observar para o lado de cima, né? E a gente gravou aqui esse triângulo e no berço também tem a orientação, né, para encaixar eles se orientando, né, para a gente não correr o risco de botar ao contrário. Então a gente tem que colocar o jig sempre com esse triângulo apontando para frente, né, do preamp, para quando vier encaixar o insert, esse aqui está orientado pelo triângulo do berço. Daí é encaixar, né, e fazer a usinagem. No caso, se precisar trocar, só sacar, né, você vai instalar outro modelo, é só encaixar e o encaixe é perfeito, ó, sem folga. Como fixar no instrumento, né? Aqui a gente fez esses mordentes ajustáveis, né? Que tem uma variedade de espessuras de caixa de instrumentos, né? Então esse aqui é ajustável justamente para a gente conseguir ajustar de acordo com a posição lá que você vai colocar no instrumento, né? Então folga esses manípulos, né, e ajusta, e a gente vai usar grampos, né, para prender isso aqui, principalmente aquele grampo F, né, que tem uma abertura maior. A gente consegue prender aqui nessa parte e nessa parte aqui para posicionar no instrumento, ok? Então, para instrumentos de grande porte, a gente vai usar o manípulo nessa posição aqui, ó, de fora, né? E para instrumentos, né, com a espessura menor, a gente pode trocar o mordente aqui, ó, para esse segundo estágio aqui de dentro, e aí o mordente consegue fechar até 4 centímetros. E uma das perguntas, pessoal, que surgiu, né, tanto no WhatsApp quanto lá na caixinha de perguntas, é com que máquina que eu vou poder utilizar o jig, né? Então o jig, pessoal, é para ser utilizado com tupia laminadora, ok? A tupia laminadora tem que ter a guia copiadora e ser usada uma fresa de 6 mm, tá certo? Por quê? Vários desses preamps, pessoal, tem esses cantinhos aqui, ó, com um raio de canto bem acentuadinho. Esse aqui é um raio de 3, tá certo? Então a fresa de 6 mm é a que a gente consegue, né, mais fininha para utilizar nessa situação e deixar a usinagem com esse acabamento.
que é o caso aqui, ó. Esse aqui é o resultado da usinagem. Então, deixa esse cantinho, né, bonitinho. Olha aqui, ó, certo? Então, por isso que a gente tem que usar a fresa de 6 do guia copiadora e a turbina laminadora. E aqui eu vou mostrar um detalhe, para quem não sabe o que é, né, a guia copiadora, é um acessóriozinho que vem na maioria das tupias laminadoras. Aqui é a base da tupia da Makita 3709. Ele vem esse acessório, né, que é encaixado na base. Para instalar ela aqui, você tira essa base aqui, ó. Dá para perceber que essa tem tipo uma tampa aqui, né? Então isso aqui sai, tem um alojamento para ela ali, encaixa, e essa tampa cobre ela para segurar, ok? Então essa é a guia copiadora. E para utilizar essa guia copiadora, a fresa mais fina que pega na pinça da tupia é a de 6. Então todos esses gabaritos, todos esses insertos foram projetados para trabalhar com guia copiadora e fresa de 6 mm. E aí vai surgir a pergunta, certamente, de se é possível utilizar a fresa com rolamento. Nesse caso, não, pessoal. Por quê? Porque as fresas com rolamento, né, as mais finas que a gente tem no mercado nacional, são fresas a partir de 12 milímetros, né, de diâmetro, 12 milímetros de diâmetro. Então, ela deixaria esses cantos aqui muito acentuados, né? Então, ela nunca deixaria esse cantinho aqui vivo, ó. Ela faria o canto mais fechado, e aí quando fosse encaixar, teria que dar um acabamento ali para poder chegar. Então, por esse motivo, a gente não consegue utilizar uma fresa com um diâmetro maior. E aí entra outro fator também impeditivo para esse tipo de gabarito que é projetado para a guia copiadora não poder ser utilizado com fresa rolamentada, é o seguinte motivo. A guia copiadora, ela tem 10 milímetros aqui, externo, e a fresa tem 6. Então a gente tem, que a gente chama de offset, né, de 2 milímetros para cada lado. Então o gabarito, ele tem que ser compensado também. A abertura do gabarito é maior para que quando ele encoste na guia, a fresa que está a 2 milímetros, vamos dizer, para cá, passe no canto certo. Então, se você utilizar uma fresa rolamentada no gabarito que foi feito para a guia copiadora, você vai produzir uma cavidade mais larga do que o que se deseja. Então, esse gabarito, né, todos os insertos que são produzidos para usar com guia copiadora, eles têm um offset de 2 milímetros, que é para compensar lá a guia copiadora, né? A guia copiadora tem 10 e a fresa tem 6. Então, quando a gente está passando aqui, ó, a fresa, ela tá 2 milímetros para dentro, ok? Então, eu vou mostrar o gabarito e vou mostrar o resultado da usinagem. Olha isso. Tá vendo que ela deixou o offsetzinho de 2 milímetros, tá vendo? Em todo o percurso. Então, o gabarito é mais largo do que o resultado da usinagem, né? Então, todo gabarito que for feito para utilizar com guia copiadora não pode ser usado com fresa rolamentada. Eu vou demonstrar no detalhe aqui também os outros modelos, ó, para vocês perceberem, tá vendo? O resultado da usinagem é menor do que o diâmetro do próprio gabarito, porque ele foi projetado para utilizar com guia copiadora, certo? Olha isso. Ok? Então vou pegar aqui essa peça que a gente usinou, né, para demonstrar aqui como que encaixa cada um, né? Só para vocês terem noção aqui, ó. Vou pegar aqui esse aqui é o Isis, né? Ó. Tá vendo? A gente em todos esses gabaritos a gente vai deixar uma folga de meio milímetro para cada lado, né? A gente precisa posicionar, né? É o suficiente para a gente conseguir, ó, fazer esse tipo de movimento, mas não comprometer aqui a área que precisa para fazer a fixação, ok? Então olha isso aí, ó, o PEX, certo? Então, o PEX não, esse aqui é o Isis, né? Então eu coloquei aqui já todos, só para a gente ter mais praticidade para olhar. Ó, do bate-case aqui, né? Perfeitinho. Tem uma folguinha suficiente, né? Aqui vou puxar aqui. Ok? E aqui o do Prex, ó. O Prex tem esse detalhe da bateria aqui, né? Ele tem que encaixar, fazendo um movimentinho assim para encaixar aqui embaixo.
Mas ó, né, tem a folguinha ali ao redor, mas não compromete a área de fixação, certo? Então todos os encaixes suaves, né? Nada tão justo, nada tão folgado, certo? Sem falar no acabamento, né, pessoal? Aqui você vai fazer a usinagem e o acabamento já está perfeito. Vai ter situação que nem lixar precisa, né? Então, uma das justificativas, né, para a gente produzir esse jig é da praticidade em uma atividade que é muito corriqueira, né? Toda luthieria tem essas adaptações, né, para fazer diariamente na parte elétrica, e fazer isso com o mais rápido possível e buscando o que o luthier sempre busca, né, que é um acabamento perfeito, mesmo em situações onde o cliente nem vai ver, né? Uma das características, né, de um bom luthier é trabalhar com perfeição mesmo onde não se vê, né? Você pode ver quando o luthier está lá fazendo a cavidade do pré, ele faz aquela abertura com a micro retífica e depois ele vai dar aquele acabamento manual, né, que é demorado, mas ele quer que fique perfeito. Então, com esse jig, a gente vai, né, ter o acabamento perfeito que ele quer muito rápido. Agora eu vou fazer uma breve demonstração de como posicionar, né, o berço aqui na lateral do instrumento. Então, sempre que a gente pegar uma instalação dessa, né, a gente vai verificar qual seria a melhor posição para instalar no lateral, né? No caso, por exemplo, né, aqui é um instrumento, eu não tenho um instrumento ideal para esse preamp aqui, então a gente vai utilizar exemplos, né, de curvatura até diferente aqui. Mas, por exemplo, se eu fosse instalar esse Isis aqui, eu ia ter que trabalhar na lateral dele aqui para ver onde ele se encaixaria melhor, né? Mais para cá, tem deles que vem até aqui, ó, desse lado, né? Mas vou posicionar ele aqui, mais ou menos. Então, no instrumento, eu vou sempre pegar o tamanho da moldura dele, tá certo? Até marquei aqui, ó. E depois pegar o centro disso, tirar a medida daqui, pegar o centro, posicionar, marcar e pegar o centro, ok? Então, marcou esse centro aqui, que aqui a gente vai se orientar lá com as linhas guias do berço. E depois traçar esse centro aqui, tirando essas medidas, ok? Então, a gente precisa fazer essa primeira marcação. Com essa marcação feita, a gente já pode pegar aqui o berço, né? É interessante que o berço ele seja posicionado da seguinte forma. A gente tem essa orientação aqui com o triângulo, né? Ele sempre do lado do headstock, né? Vamos considerar esse aqui o lado de cima do jig, certo? Então aqui a gente vai folgar os manípulos, né? Ó. Então os mordentes ficam, né, soltos, certo? A gente vai considerar o triângulo aqui, a parte de cima do jig. A gente vai posicionar aqui, só que agora a gente não vai querer tanta precisão da localização. O que a gente quer? Primeiro prender esses mordentes. Então com esses mordentes soltos, a gente vai somente aproximar aqui visualmente esse centro, né, e esse centro. Daí, antes de apertar os manípulos, a gente vai colocar já os grampos aqui dos mordentes, né? Depois de prender os mordentes, aí a gente percebe que a gente pode trabalhar aqui, ó, o jig dessa forma. Por quê? Porque os furos ali embaixo são largos o suficiente para a gente fazer essa movimentação. Agora, com os mordentes presos, aqui entra agora a utilização das ponteiras. Eu vou encaixar as ponteiras, né, aqui em cada alojamento desse, para a gente posicionar agora com precisão o jig na marcação. Eu posso encaixar até encostar na lateral do instrumento. Ó, como eu falei, principalmente as pontas aqui, né, ficam bem afastadas ali da lateral do instrumento. Então com elas, né, próximo, aqui fica mais fácil, ó, de eu centralizar, ok? Então eu vou olhar nesse sentido e nesse sentido aqui. Então com as ponteiras alinhadas, aí eu posso prender os manípulos. Aí eu faço a conferência, né, para ver se na hora do aperto não saiu. Então tá alinhado. Então eu posso tirar as ponteiras. E agora eu vou colocar o gabarito, né? Agora o berço está centralizado. A indicação aqui, ó, né, do triângulo é importante. Combinar aqui. E eu vou encaixar o gabarito.
E aqui está pronto para fazer a usinagem, né? Então eu vou entrar com a tupia, lembrando, tupia laminadora com guia copiadora e fresa de 6 mm. Aqui eu consigo já entrar direto com uma fresa e fazer nenhum passe. Se você quiser repetir o passe para ter certeza, né, que passou direitinho na borda, mas com um passe já faz a usinagem perfeita. E aí, dependendo da lateral, pessoal, né, dependendo de qual instrumento é, principalmente o jumbo, que é muito acinturado, né, pode ser que precise, né, o jig ficar nas pontas aqui muito distante. Então a fresa que a gente recomenda é a mesma fresa que a gente recomendou para o jig de reparo de headstock, que é uma fresa de 6 mm, ó, de 6 por 30, né? Ela vai ter ação suficiente para chegar lá na área de usinagem, ok? Então, por conta dessa distância entre o gabarito e a lateral, é que não é possível, por exemplo, a gente utilizar uma micro retífica, né? Por conta da ação da fresa, a gente precisa de uma fresa de 6 por 30. Vai ter situações que fresa até de 25 mm vai alcançar, mas a de 6 por 30 vai alcançar todas as situações. Eu não vou fazer a usinagem nesse instrumento agora, porque a gente não tem tantos instrumentos para poder fazer todos os testes, né? Então, esse instrumento aqui a gente está guardando para fazer o vídeo detalhado de como manusear, né? Aqui a gente está fazendo só um vídeo de visão geral. Então, esse instrumento eu não vou fazer a usinagem. Esse instrumento vai aparecer no vídeo, né, do vídeo de procedimento de uso, realmente que a gente vai fazer com o detalhamento completo, ok? Então, vou demonstrar agora só como posicionar na região do bate-case. Agora na região aqui do bate-case, né? Uma região que é bem mais curvada ali, né? Então aqui eu consegui essa posição para ser a linha de centro e a linha de centro assim, né? Então, vamos posicionar aqui. Vocês vão ver que a posição que fica, né, as ponteirinhas é até mais, faz mais sentido aqui nessa posição do que em qualquer outra posição. Olha como fica distante aqui, né? Prende com os grampos. E agora a gente vai colocar as ponteirinhas para centralizar com mais precisão. Esse aqui ficou bem distante, né? Então por isso que é importante essas ponteirinhas, por causa dessas curvaturas, né? E aí, pessoal, pro corte, né? Não importa se ele fica mais para baixo ou mais para cima aqui, entendeu? Se tiver centralizado, ele vai fazer o corte perfeito. Vou trazer aqui mais perto para a gente ver, ó, né? Aqui fica bem distante. Aqui no centro ele encosta, né? Mas olha aqui atrás, tá vendo? Precisa de bastante ação aqui da ponteirinha, né? Então tá bem certinho aqui, bem certinho ali, ó. Tá bem centralizado. Então aqui eu posso tirar as ponteirinhas e encaixar o jig. Que interessante também, né? Orientar com um triângulozinho para não ter risco de cortar errado, né? Ok? Então é isso, pessoal. Acho que o que eu poderia falar sobre, né, as funcionalidades seria isso. Estou encerrando por aqui nosso vídeo de visão geral aqui do jig. Olha ele aí posicionado. Aqui já deu para entender mais ou menos, né, a funcionalidade, como posicionar, né, como centralizar e como usinar. Mas a gente ainda vai fazer um vídeo completinho, usinando, para vocês verem nas duas situações. Inclusive vai ser desse preamp aqui, né, do preamp Isis que tem o bate-case, ok? Valeu, pessoal!